Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você veio. Creio que o Senhor tem algo poderoso para falar conosco no nosso meio. Creio que o Espírito Santo já está agindo neste lugar. Mas agora, através da sua palavra, creio que Ele vai nos edificar, transformar, nos curar daquilo que nós às vezes estamos pedindo a Ele. Amém? Você que está nos visitando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Quero também agradecer aqueles que vão estar nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook, Instagram, YouTube. Que Deus possa transformar a sua vida através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, durante essa semana eu meditei sobre várias coisas, mas uma coisa o Senhor falou poderosamente comigo. Uma coisa que todos nós pedimos, uma coisa que todos nós temos, uma coisa que todos nós queremos aumentar: a nossa fé. Então hoje nós vamos falar sobre fé. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao 24. Marcos, capítulo 11, versículo 22 em diante. Glória a Deus. Aquele que encontrou e puder ficar em pé em reverência à palavra de Deus, amém. Quem não puder, não tem problema, pode permanecer sentado. Preste bem atenção. Nós vivemos pedindo para Deus aumentar a nossa fé. Vivemos pedindo para Deus que nós temos que nós sermos cheios de fé. E hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre isso. Por que que eu acho que o outro tem mais fé do que eu? Por que que parece que a pessoa, ela ora, acontece, e eu oro, nada acontece? Na verdade, hoje, eu creio que o Espírito vai nos ensinar muita coisa. E começa dizendo assim: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. E em verdade, lhes digo que, se alguém disser a este monte: levanta-te e atire-se do mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Amém? Feche teus olhos, não a sua Bíblia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida, Senhor, mas nós queremos agora, Senhor, pedir a revelação que vem do Senhor. Por isso, papai, nós te pedimos: abra, Senhor, o nosso entendimento espiritual. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que assim nós possamos ver e enxergar. Senhor, abra também os nossos ouvidos espirituais, para que assim nós possamos ouvir e escutar aquilo que o Senhor está falando conosco. Papai, nós oramos, Senhor, assim como uma semente é plantada num solo fértil e ela cresce, Senhor, a sua palavra de hoje venha ser plantado, papai, num solo fértil que é o nosso coração, e que assim, papai, essa palavra, essa semente plantada venha crescer e dar muitos frutos. Assim nós oramos e repreendemos todo espírito mal que possa vir tentar arrebatar, papai, a palavra que vai ser, papai, revelada a nós nesta manhã. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Dê um glória a Deus. Quando nós vamos falar de fé, eu creio que o principal que nós precisamos compreender é o exemplo dos discípulos. Os discípulos, quando foram enviados, eles foram enviados de 2 em 2, e lá foi colocado sobre eles todo o poder para expulsar demônio, o poder para orar, curar enfermos, e assim por diante. Jesus, impondo-lhe as mãos,
deu essa ordem para eles, e eles foram. E eles, quando retornaram, começaram a falar para Jesus o que havia acontecido. E eles falavam: mestre, nós oramos por pessoas que estavam enfermas e eles levantaram, saíram andando, pessoas foram curadas. Olha, mestre, como nós estamos felizes. E assim, eles ali têm um diálogo. Mas no meio desse diálogo, então os discípulos falando para Jesus, Jesus então fala para eles: olha, expulsar demônios é ótimo, e vocês já têm autoridade sobre isso. Curar enfermos é melhor ainda, mas vocês precisam aprender uma coisa: perdoar os vossos inimigos, perdoar aqueles que te feriram. Então os discípulos olham para Jesus e falam assim: mestre, então aumenta a nossa fé, porque nós temos fé para expulsar demônio, nós temos fé para orar e pessoas ser curadas, mas nós não temos fé para perdoar a pessoa que nos machuca, que nos magoa. Então os discípulos entenderam que a fé era a base para tudo no mundo espiritual. Então nós precisamos compreender que sem ela, não adianta você vir na igreja e falar assim: eu faço parte de uma igreja aonde a qual eu pego e elevo meus pensamentos a Deus, e eu oro e as coisas acontecem. Um exemplo claro disso está em Lucas. Lucas, quando você vai ler o capítulo 15, versículo 1 em diante, vai falar sobre a ovelha perdida. Presta bem atenção nisso aqui, ó. A ovelha, ela se perdeu. E todo mundo sabe que alguém que está perdido, ela não sabe para onde ir, então ela necessita de ajuda. Mas ela se perdeu porque ela saiu do meio dos outros. Tanto é que Jesus, ali ele ensina que o bom pastor guarda suas ovelhas no aprisco, e ele vai buscar a ovelha que está perdida. Logo em sequência, vai falar sobre a Drácula perdida. Curiosamente, a Drácula foi perdida dentro da casa. Então fala de pessoas que estão dentro da igreja, mas estão perdidos. Por quê? Ele vem e ele vê, parece as coisas para os outros dando certo, e para ele tudo dá errado. Então ele fala assim: é porque eu não tenho fé. Sendo que na verdade não é isso. É que ele está perdido, mas dentro da igreja. E quando vem na sequência, vem a parábola do filho pródigo, aonde fala de um pai amoroso e dois filhos com problema. Um tinha problema porque ele quis sair, gastar tudo que tinha, e o outro que tinha problema em ficar em casa, era invejoso e não tinha coragem de pedir as coisas que já era dele para o pai. Também refletindo, aquele que sai e vai viver uma vida da maneira que ele quer, ele também se perde para fora, enquanto o outro estava perdido dentro de casa, sem saber o porquê disso. Então, trazendo para a nossa mensagem, enquanto Jesus estava com os discípulos, sempre que via algum necessitado, os discípulos chamavam o mestre e o conduziam a pessoa até ele. Jesus estava dizendo para os discípulos que um dia ele morreria, ele também ressuscitaria e subiria para os céus, enviando o seu Espírito Santo para estar com eles. Então surgiu uma dúvida: o que faremos quando precisarmos do Senhor? Foi então que Jesus ensinou sobre o maior e melhor coisa que existe biblicamente: a fé. Então hoje eu vou falar sobre alguns pontos de fé que nós devemos melhorar no dia a dia. O primeiro ponto: a fé produz confiança. É impossível você ter fé sem confiar. A mesma coisa quando você pega e tem um amigo, você só conta as coisas para ele quando você confia nele. E como que você vai contar algo para Deus se você não confia que Ele é capaz de te perdoar? Como que você vai chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu errei, olha, eu fiz isso, e olha, eu estou muito decepcionado comigo mesmo. Muitos de nós às vezes esquecemos de confiar em Deus e preferimos confiar em pessoas.
no versículo 22, tem uma palavra aqui que me chama muito a atenção. É ter fé em Deus. Não é ter fé em coisas, não é ter fé em pessoas, mas ter fé em Deus. E a fé não tem medo, pois o medo se baseia na dúvida, mas a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. É o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Como que você quer viver uma experiência com Deus, uma coisa que nós chamamos de milagre, se você não crê que aquilo é possível acontecer? Por exemplo, cada um de nós aqui, eu não tenho dúvida, que nós pedimos para Deus algo. Mas você crê que vai receber? Preste bem atenção, não é esperança. Esperança é o que eu estou cansado de ver. Pessoas todos os dias indo ali jogar em Mega Sena, Telecena e etc. Na esperança que um dia vai ganhar. Fé é eu fazer e ter certeza vai acontecer. Fé é você declarar assim, olha, eu não tenho o carro que eu quero, mas eu vou ter um carro assim, assim, assim e assim. Só que no dia que você for comprar, você fala assim, eu não vou comprar esse, porque não foi esse que eu pedi para Deus. Eu vou comprar o que eu pedi para Deus. Convicção. Olha o nosso problema. Nós oramos, pedimos para Deus algo. Acredite, irmãos. Jesus, quando ele é batizado, logo que ele sai do batismo, ele é conduzido ao deserto. E o diabo veio lhe tentar. Você acha que quando você pedir algo para Deus, o maligno não vai te tentar? Você acha que o mundo espiritual, ele é da forma que você imagina que, não, eu posso pegar e fazer o que eu quero, e o inimigo não chega perto de mim por causa de Deus? Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos compreender. Deus usa o diabo para provar para você que você está equivocado. Ele permite. Irmãos, o diabo não passa de um servo de Deus. Quem fez o diabo foi o próprio Cristo, o próprio Deus. Mas de que forma? Ele nasceu Satanás? Não. Ele nasceu como anjo de luz. Mas por causa do seu orgulho, soberba e arrogância, ele se transformou naquilo que se transformou, um poço de escuridão. Jesus é o autor consumador da nossa fé. Por isso que os discípulos sempre falavam com ele, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Sabemos que podemos acrescentar nossa fé através da palavra de Deus, porque diz assim, a fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir a pregação. Presta atenção, irmãos. Quando eu gostava de ficar ouvindo música sertaneja, eu lembro que tem uma música que, eu não lembro ela hoje completa, mas uma parte até hoje está na minha mente. É uma música bem raiz, que conta a história de uma família que vai pegar e fazer um frango. E aí eu lembro só desse refrão, e todo dia na minha casa tem frango na panela. E até hoje eu consigo ainda lembrar disso. Agora imagina você ouvindo música que fala só de traição, ouvindo música que fala só de pornografia, ouvindo música que fala só de desejos, músicas que vão falar sobre coisas que às vezes você já tem interesse. Sabe o que vai acontecer? Exatamente aquilo que vai ficar na sua mente, porque você vai criar uma imagem daquilo que está dentro da sua mente. Então, por exemplo, se eu começo a ouvir louvores que falam de fé, que fala para mim pegar e crer, que fala que eu tenho que tomar atitude, que fala que eu tenho que ter decisão, é o que eu vou fazer. Você é cheio daquilo que você se enche, meu irmão. Se você se enche de porcarias, é porcarias que você vai falar. Mas se você se enche de Cristo, é sobre Cristo que você vai falar. E com isso a sua fé vai aumentando, porque você começa a declarar aquilo que você começa a crer. Então eu escuto muita gente falar assim, vou pedir para o pastor orar, porque ele tem mais fé do que eu. Não é que eu tenho mais fé do que você. Eu creio e tenho certeza daquilo que eu estou servindo.
Irmãos, não tem como Deus não fazer aquilo que nós pedimos se nós estamos no caminho certo, na direção certa. Por isso, a fé produz confiança. Quem confia não duvida. Irmãos, eu vejo a Ana Lívia. A Ana Lívia, eu coloco ela em pé aqui. E eu falo assim: filha, o papai vai ficar atrás. E você pode fechar os olhos e ir para trás, que o papai vai te segurar. Ela vai fazer isso, irmãos. Será que eu colocar você aqui e eu falar: pode pular para trás que eu vou te segurar, será que você faz isso? Agora é a mesma coisa com Deus. Se você tem certeza do que Ele é na sua vida, por que você duvida? Ô pastor, mas eu oro, tem algumas coisas que não acontecem. Simples, irmão. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Aquilo que Ele sabe que é ruim para você, Ele jamais vai te dar. Você pode conseguir pela sua força própria. Você pode conseguir pela força dos teus braços. Mas não foi Deus que te deu. Por isso que Ele não vai se perpetuar. Quando você consegue as coisas, por exemplo, da sua maneira, e não tem o Espírito de Deus junto, aquilo, irmão, vai dissipar. Uma hora ou outra você vai falar: o que eu estou fazendo da minha vida? Um exemplo bem claro disso. Eu vejo muitas pessoas que são concursadas. Passaram no concurso, pediram para Deus para mim orar, e etc, e etc, e etc, e etc. O dia que essa pessoa reclamar, o dia que ela falar: eu não aguento mais essa vida, o dia que ela falar assim: olha, isso não é de Deus para a minha vida, a primeira coisa que ela tinha que entender: mas eu pedi para Deus para me dar. Mas sabe por que às vezes reclamam? Porque foi simplesmente a vontade dela. Deus nunca esteve naquilo. Às vezes quando ela fez o concurso, passou lá em último lugar. Às vezes quando ela fez o concurso, ela só conseguiu entrar porque ela tinha talvez mais diplomas do que outros. Às vezes a avaliação dela era muito melhor do que a do outro. Mas na verdade nunca foi de Deus. Porque quando é Deus você não trabalha, você tem prazer em fazer aquilo. Quando as coisas é de Deus você não se esforça, porque Deus já te preparou tudo para você fazer. Irmão, quando é Deus, você não precisa pegar e ficar quebrando a cabeça: como que eu vou resolver isso? As coisas por si só chegam para você de uma forma tão fácil, que você vai falar: não, isso é fácil, é assim, assim e assim. Mas quando não é Deus, é uma vida de tribulação. O segundo ponto: a fé declara o milagre. Qualquer que disser, mas crer, se fará aquilo que diz. Quando Jesus era procurado por um enfermo, embora notável a sua necessidade, o Senhor sempre perguntava: o que queres que eu faça? Preste bem atenção nisso. Deus sempre vai nos perguntar: o que queres que eu te faça? Mas seja sábio na hora de você dar respostas. Lá em Tiago vai falar assim: não recebeste porque pediste mal. Se você, irmão, verdadeiramente está vivendo algo novo, verdadeiramente você nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo, você vai conseguir dar uma boa resposta para Deus. Quero que o Senhor me faça isso. Salomão, talvez é um dos nossos maiores exemplos bíblicos. Quando nós lemos o provérbio, vamos ver que o rei Davi, que era seu pai, ensinava ele: olha, um dia Deus vai aparecer para você, e quando ele perguntar o que você quer, responda para ele: peça sabedoria. Davi ensinou Salomão. O dia que Salomão faz um holocausto, na mesma noite o Espírito de Deus vem até ele e pergunta para ele: Salomão, o que queres que eu faça? Então Salomão respondeu: eu quero sabedoria para mim cuidar do seu povo. Naquele dia Deus deu para ele sabedoria, Deus deu para ele dinheiro, Deus deu para ele autoridade, Deus deu para ele a cabeça dos inimigos deles. Então preste atenção:
quando você é sábio na sua resposta, quando você é sábio naquilo que você verdadeiramente precisa responder a Deus, as coisas vão acontecer na sua vida diferente. Eu vejo muitas pessoas que pedem algo, mas na hora que acontece, ele fala: acho que não era isso que eu queria. Vou dar um exemplo. Você que precisa de um trabalho, e aí Deus vem para você hoje, nesse exato momento, e Ele te faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Aí você fala assim: Senhor, me arruma um emprego. Aí Ele arruma um serviço lá na usina para você cortar cana. Você pediu o quê? Um emprego. Você falou o que você queria? Você falou assim: eu quero trabalhar no escritório com ar-condicionado, só para me digitar, trabalhar na informática, etc, etc. Peça de forma correta. O grande problema é que nós limitamos Deus. Nós falando assim: não, Deus sabe o que eu quero. Irmão, Deus sabe, mas não é isso que Ele está falando. Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? É aqui que está o X. Olha, eu quero fazer tal coisa. Se for a vontade de Deus, junto com a sua, então você não vai trabalhar mais, você vai ter prazer. Irmãos, em junho agora faz 6 anos que eu estou pastoreando a comunidade aqui em Nova Olímpia. Preste bem atenção nisso. Eu nunca vim para a igreja triste, preocupado, com raiva, ou irado, ou se perguntando assim: ai Deus, hoje eu poderia ficar em casa dormindo. Sabe por quê? Porque ser pastor para mim é um prazer. A pessoa vem, irmão, desculpa até o termo que eu vou usar, mas a pessoa vem toda machucada, vem toda ferida, a pessoa vem toda magoada, irada, às vezes com raiva, e aí ela chega perto de mim e fala: olha pastor, desculpa eu te incomodar, mas olha, eu estou precisando muito de ajuda. Irmãos, eu vou responder para ela com a maior certeza: você não está me incomodando em nada, porque ser pastor é um prazer. Às 19 horas nós temos culto aqui de novo. 5 horas da tarde, irmão, eu já estou lá em casa ansioso, porque o meu prazer é estar aqui. E aí eu já começo a pensar no rostinho dos irmãos entrando pela porta. Meu Senhor, olha, tal irmão precisa tanto que o Senhor fale com ele. Me usa, Senhor. De alguma forma ele precisa sair de lá diferente. Porque quando você faz com prazer, você sempre dá o seu melhor. Mas quando você faz as coisas do seu jeito, ou de qualquer maneira, ou às vezes até com raiva, você só vai ferir pessoas. Esse é um grande problema. Por isso que a fé, ela vai declarar milagre na sua vida. Por isso que Jesus sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Deus sabe todas as coisas, antes mesmo de falarmos, conhece tudo o que precisamos, e mesmo assim, Ele quer ouvir nós se expressando. Ele quer ouvir nós verdadeiramente pedindo a Ele. Assim como um pai, ele gosta de ouvir o filho: pai, eu queria tanto isso. Sabe por quê? O pai que ama tem prazer em dar aquilo que o filho quer. Preste bem atenção, você que é namorado ou você que já é esposo. Eu vou me expressar de uma forma bem simples. Uma vez a Adma queria que eu fizesse uma festa surpresa para ela, mas ela não me contou. Eu vim no dia do aniversário dela, eu fui ali numa loja, comprei, irmão, de verdade, eu acho que a blusa mais cara que tinha na loja eu comprei para ela, mas não pelo valor, pelo amor que eu tenho por ela. Cheguei lá, entreguei para ela, ela fez aquela cara de Snoopy, de que não gostou, que não era aquilo que ela queria, e resumindo, ainda ficou bravo o dia inteiro comigo. Aí eu falei: o que essa mulher quer? Aí no outro dia que ela estava mais calma, falei: amor, por que você ficou bravo? Porque eu fiquei o dia inteiro esperando uma surpresa sua, que você convidasse os irmãos, se reunisse e fizesse aqui em casa um churrasco, ou um bolo e etc. Falei: por que você não pediu? Mas aí não é surpresa. Aí eu falei para ela: eu sou adivinhão? Eu achei que você queria ficar só comigo.
Moral da história. Falei, beleza, o ano que vem eu te pego. 1 ano demorou. Mas eu pensei assim, se eu fazer no dia do aniversário dela, ela vai desconfiar. Reuni a família dela, porque ela ama a família dela. Chamei o pai, chamei a mãe, chamei a irmã, chamei os amigos. E se esconderam tudo lá dentro de casa e nós aqui no culto. E no caso, no domingo, na segunda era o aniversário dela. Aí todo mundo escondido lá em casa. De repente, eu entro, abro o portão e ela vai entrando para abrir a porta. A hora que ela abre a porta, aí todo mundo canta parabéns, ela leva aquela chorou, 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 chorou. Um monte. Mas preste atenção. Ela veio me agradecer, falou que eu era um príncipe. Antes ela tinha falado que eu era um sapo, mas agora eu era o príncipe. Resultado, eu precisava apenas saber o que ela queria. Era apenas isso. Às vezes, a pessoa que está do teu lado só precisa saber isso, o que você quer, para não errar. Às vezes a pessoa quer fazer o melhor para você, só que você é tão ruim que você não consegue falar nem o que você quer. Sabe por quê? Você quer que a pessoa adivinhe. Isso não é de Deus, irmãos. Eu falo para meu amor, olha, eu quero tal coisa. Eu falo, eu não tenho problema com isso. E assim eu vejo que nós temos esse relacionamento com Deus. Ah, mas Ele sabe o que eu quero. Sim, mas Ele quer que você peça. Sabe por quê? Quando você pede, você está falando para Ele assim, olha, eu reconheço o Senhor como meu Pai. Eu reconheço o Senhor como o meu protetor, verdadeiramente o meu Senhor. Irmãos, a maior prova disso é quando um pai chama um filho. Quando o pai pega e grita lá, João, ele na hora de grita assim, ó, Senhor, porque ele reconhece aquele homem como o senhorio da vida dele. Deus, Ele quer nos ouvir. O terceiro ponto, a fé não tem limite. Presta atenção que nós vivemos colocando limite na fé. Ah, mas fulano não tem jeito, olha, ele está velhinho e ele vai morrer mesmo. Então não tem como ele ser curado. Você está totalmente equivocado. A morte na nossa cabeça é separação, mas para Deus é cura. Imagina uma pessoa que a vida inteira está sofrendo de dor. Imagina uma pessoa que está numa cama e não tem mais o que fazer. Irmãos, a morte para ele é o descanso, é a cura que ele precisa. Porque nós achamos que morreu, acabou. Mesmo acreditando que existe uma vida após a morte, nós parece que temos medo disso. Sendo que na verdade nós deveríamos pensar assim, glória a Deus, hoje ele está lá com o Pai e eu vou continuar aqui sofrendo. Sabe, agora pararam até de ficar postando. Mas esses tempos atrás, nos velórios na África, aparecia vários homens carregando um caixão dançando. Sabe por quê? Na África, eles acreditam que após a morte é muito melhor do que permanecer aqui. E nós? Olha o que foi nos ensinado. Ah, morreu, acabou. Agora não tem mais o que fazer. Irmão, não tem o que fazer aqui. Mas a própria Escritura nos ensina que aqui é só uma passagem. Vamos viver 70 ou 80 anos. A própria Bíblia fala de um período de 1000 anos. A própria Bíblia fala lá em Apocalipse de um período que também é conhecido como eternidade. Se é eternidade, é eterno, não tem fim. E nós vamos viver isso. Por isso que nós cultuamos a Deus, porque senão não teria por que nós estarmos aqui reunidos. Se você não crê que após a morte tem uma nova vida, uma vida diferente, mas com Cristo, não tem por que você estar aqui. É nisso que nós cremos. E cremos tanto que cremos que nós podemos reinar agora, hoje. E para isso, nós precisamos ter fé. Por isso que lá no versículo 24 diz assim: tudo quanto pedirdes em oração, crendo que recebestes,
assim será feito por você, será feito para você. Então, se eu creio e eu oro declarando aquilo, eu tenho convicção que eu vou receber. Um exemplo simples, que aí você vai começar a entender. O que você já pediu para Deus e Ele te deu? Preste bem atenção nisso. Não estou falando de dinheiro, não estou falando aqui de algo simplesmente materiais, mas eu estou falando de coisas pessoais, coisas que, por exemplo, olha, eu queria tanto ter paz, tranquilidade, porque curiosamente nós buscamos tantas coisas, e as 3 melhores coisas que existem são de graça. A alegria, você não consegue comprar ela. Você pode até num circo ver um monte de palhaçada e rir lá, mas a hora que você estiver sozinho, irmão, o buraco continua vazio. Na verdade você riu literalmente para não chorar, mas às vezes a sua vontade era de estar chorando. Então a alegria não se compra. Outra coisa que não se compra, amor. Irmão, você pode fazer o que for para outra pessoa, você não vai conseguir comprar ela com coisas, mas você pode conquistar amor, e é de graça. Basta você pegar e ser diferente, tratar diferente, agir diferente, sentir coisas diferentes que você sentia. Isso nós não conseguimos comprar. E a outra coisa que nós não conseguimos comprar é a amizade. É impossível você comprar um amigo. Então essas 3 coisas não tem como nós comprarmos. E o que eu acho mais interessante, Deus dá de graça. É amor que você quer? Eu sou o amor, eu estou dentro de você. Basta você deixar que eu me expresso. É a alegria que você quer? Eu estou dentro de você. Basta você permitir que eu cresça, e você vai ser alegre. É a amizade das pessoas, dos irmãos? Basta você permitir que Cristo cresça em você, isso vai acontecer. Irmãos, preste atenção. Pessoas vão rodear você. Eu vejo que até tem alguns irmãos, às vezes depois do culto da noite, ele fala assim: pastor, aonde o senhor vai? Eu falo: não sei, primeiro eu tenho que sair da igreja. Às vezes o culto termina 8h15, eu saio daqui 9, 9h10, 9h15, porque um vem, conversa, outro vem, conversa, outro vem. Mas é porque o pastor é legal? Não, é por causa de Cristo em mim. Isso torna as coisas diferentes. Pessoas querem conversar com pessoas que exalam isso. Pessoas querem estar próximo de pessoas que não vão ficar reclamando, se vitimizando. Pessoas que não vão ficar que vão ficar sempre se diminuindo. Irmão, quem tem Cristo não tem isso. Ele nunca é vítima. Por mais que às vezes ele esteja passando por um momento difícil, Deus nos garante que atenderá não apenas algumas coisas, mas a tudo o que pedirmos com fé. Quando oramos, é porque já acreditamos, e a própria oração é fruto da fé. Se acreditamos que Deus existe, então conversamos com Ele. Confesso que esses dias eu não tenho feito, mas o dia que a coisa está muito ruim, eu fiz isso muito já na minha casa. Pegar uma cadeira, colocar no meu quarto e falar: senta aqui, Jesus, eu quero conversar com o Senhor. Olha, minha mulher está ali querendo me matar. Ela está braba, ela está irada. Olha, a Ana Lívia precisa fazer uma cirurgia de novo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem como ir para Curitiba. Então prepara as coisas. Olha, e tem mais. Lá na igreja tem um problema lá que eu preciso resolver. Então me ajude, me dê sabedoria. E outra, a minha vida é tua, então o Senhor tem que resolver. A igreja é do Senhor, então o Senhor tem que resolver. E a Ana Lívia também é tua. E a minha esposa, há muito tempo também é seu. Então resolva o meu problema, porque eu não tenho mais problema. É tudo do Senhor. Obrigado, tá, Jesus? Só vou esperar como o Senhor vai resolver. E sai, irmãos. É uma conversa.
Porque se você não conversa dessa forma, você não crê que ele existe. Ah, eu vou falar com a cadeira? Não, eu não falei com a cadeira. Eu falei com quem estava sentado na cadeira. Isso serve para tudo na sua vida. Ah, pastor, eu estou com um problema lá no meu trabalho. Irmão, você pode até me contar. Acredite, eu vou orar com você. Mas o único que pode resolver é Cristo. Não tem outro. Porque se dependesse de pessoas, Deus não tinha enviado o seu filho. Pastor, olha, eu ando muito triste. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, eu ando muito triste. Tem algo que anda me preocupando. Me ajude a resolver, porque eu quero sorrir. Imagina só, irmãos. Alguém chega perto de você e você é cristão. Aí ele olha para você como um derrotado, fracassado, alguém que não consegue levantar a cabeça, muito menos falar algo para ele. Você acha que ele quer continuar perto dessa pessoa? Então seja diferente. Às vezes, irmão, eu estou com as costas que eu não aguento de tanto problema. As pessoas vêm falar comigo, eu vou tratar ela como eu não tenho nada. Sabe por quê? Porque eu não tenho problema. Às vezes está doendo, mas eu sei quem que vai resolver o meu problema. Não me importo. Irmãos, a vida é para a gente viver ela, se divertir mesmo. Mas existe algumas coisinhas que a gente precisa colocar no lugar. Então, pela fé, nós podemos ter todas as coisas. Pelo seu tanto trabalhar, você não vai ter todas as coisas. É uma questão de como você tem olhado para a vida. Eu não consigo olhar para a vida sem Cristo, porque eu já entendi, não vai dar certo. Porque eu posso dar o meu melhor, mas o meu melhor sem Deus não é nada. Mas eu posso até não fazer o meu melhor, mas se Cristo estiver no negócio, vai sair o melhor. É sobre isso. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim: nossa, ser pastor é difícil. Eu falo, mentira, ser pastor é a melhor coisa do mundo. Preste atenção, você poder levar a palavra de Deus para as pessoas. E aí eu posso falar assim, na sua profissão, você pode ser o melhor. Ah, eu trabalho, vou pegar aqui o irmão Igor. O irmão Igor trabalha numa ótica. Olha, eu vou ser o proprietário da melhor ótica. Porque a melhor ótica não é aquela que tem todas as coisas. A melhor ótica é aquela que você entra e você é bem tratado. Quantas vezes, irmãos, eu fui em óticas para comprar óculos para Ana Lívia, e eu só retornei lá por causa do atendente. O cara era muito bom. Estava sorrindo. Sabe, ele tinha prazer em falar dos óculos. E eu falava, para que eu quero saber tanto de óculos? Aí a Adma, não amor, deixa eu contar, eu quero saber. E aí contava de umas marcas que eu nem sei que marca que é. Ia falando. Quando você faz o que você sente prazer, você domina aquilo. Mas quando você faz algo simplesmente por fazer, você sabe muito pouco sobre aquilo. Não importa o que você esteja fazendo, domine aquilo. Fale muito bem sobre aquilo. Pastor, então eu não gosto lá de fazer o que eu estou fazendo. Então é hora de mudar. Porque se você é dono de uma revenda de carros, e alguém chega lá e você não entende de carros, irmão, você me perdoe, você está fora, hein? Irmão, se vocês perguntar para mim como que faz Danoninho, eu não sei. Mas o que você perguntar para mim de Bíblia, pelo menos noção sobre aquilo eu tenho. Não sou o dono do saber, mas eu tenho uma noção muito grande. Porque eu me dedico nisso.
eu me esforço nisso. E é assim que nós temos que fazer. Para encerrar, não existe ciência capaz de explicar a fé, porque ela é inexplicável. Então você não tem que ficar se perguntando: mas como que deu certo aquilo? Deus, irmão, ponto final. Você não tem que saber como que foi. Mas aconteceu porque eu fui lá no médico. E a medicina é de quem? Quem foi que inventou a medicina? Olha, glória a Deus, eu fui lá, procurei um advogado e eu consegui ganhar uma causa lá. Quem é, irmão, que criou a advocacia? Você acha que foram homens? A palavra diz assim, tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele. Para Ele são todas as coisas. Simples assim. Então não importa aonde você está, seja lá o instrumento de Deus. Quando você acredita, nada pode te impedir. Mas para o incrédulo, nenhum argumento é capaz de convencer. Irmão, eu não fico tentando provar para alguém: olha, você precisa ver anjo para que você tenha fé. Simples. Eu não preciso ver o vento para mim saber que ele existe. Basta eu sentir. Deus não precisa me provar nada. Ele existe e pronto. Simples assim. E às vezes nós tentamos ficar: olha, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, irmãos. É pela fé. Eu vivo pelo que eu creio. Se eu creio que vai acontecer, vai acontecer. E ponto final. E o incrédulo é o contrário disso. Por isso que pessoas inteligentes andam com pessoas inteligentes. Pessoas vitoriosas andam com pessoas vitoriosas, irmãos. Eu já falei para vocês um exemplo bem simples. Você é fruto das 5 pessoas que estão à sua volta. Se você anda com 4 inteligentes, você é o 5º. Só que se você anda com 4 trapaceiros, também você é o 5º. Se você anda com 4 homens vitoriosos, homens que verdadeiramente têm uma vida muito bem decidida, você é o 5º. Mas se você anda com 4 mentirosos, com 4 enganador, você também é o 5º. O meio é que vai dizer quem você é. Por isso, escolha bem quem está à sua volta. Por isso precisamos alimentar a nossa fé, para ter mais confiança em Deus, além de declarar o que acreditamos, até que todos os limites sejam rompidos pelo poder infinito da fé. A fé, ela nunca vai te decepcionar. Quando você verdadeiramente tem fé, ela não te decepciona. Mas quando você vive de esperança, você se frustra. Porque esperança, se acontecer, tá bom. Fé não. Eu tenho certeza que vai acontecer. A minha mente não tem dúvida para não acontecer. Olha, nós vamos orar e as coisas vão mudar. Eu tenho certeza disso. É sobre isso que nós temos que viver. É sobre isso. Milagres. É impossível você viver um milagre sem fé. Por isso que Jesus sempre fazia a pergunta: o que queres que eu te faça? E a pessoa pedia que eu seja curado. Então ele respondia: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé é suficiente para todas as coisas. Por isso, tenha fé. Começa a viver com pessoas que falem mais de fé. Começa a ouvir mais coisas sobre fé. E vocês vão ver como que vocês vão viver. A fé, ela mudou a minha vida. A fé mudou o meu casamento. A fé, ela mudou a maneira de como eu tratava as pessoas. A fé mudou toda uma história que eu vivo hoje. E é com base na fé que eu vivo cada dia. Pastor, e amanhã como que vai ser? Não sei, irmãos.
Eu só sei de uma coisa: Deus já preparou o meu dia de amanhã. E se foi Ele que preparou, não tem como ser ruim. É impossível. Eu vou dar um exemplo. Daqui a pouco vai ser o almoço. Você já declarou que você quer comer? Não? Então o que for servido para você, fica quieto e coma. Porque você não escolheu o que você queria comer hoje. Eu já escolhi, desde ontem, o que eu vou almoçar hoje. Amém? Mas eu não vou contar para você. Esta é a mensagem que o Senhor falou conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém?